Olá, colegas professores! É um grande prazer estar aqui novamente, podendo falar para vocês e dividir as minhas experiências aqui no sistema educacional finlandês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelise Eerola, sou professora e pesquisadora aqui na Finlândia já há muitos anos, moro aqui na capital, em Helsinki. No último vídeo, nós estávamos falando sobre as tecnologias que se usa na educação finlandesa. E eu prometi falar de uma especial que é a EduTem. Eu estava falando das EdTechs, né? Só que eu mudei um pouquinho de ideia. Eu resolvi falar em geral e mostrar outras plataformas educacionais além da EduTem. Quando a gente fala em tecnologia nas escolas, é comum a gente pensar nessas grandes plataformas internacionais, né? E aqui na Finlândia, elas também fazem parte do nosso dia a dia. Muitas escolas usam o Google Classroom, que você já conhece com certeza, o Microsoft Teams e o Office 365. Então, essas ferramentas, elas ajudam a organizar tarefas, a compartilhar os materiais, a enviar vídeos e a receber a devolução dos alunos. É bem prático. Por exemplo, o professor, então, ele pode postar uma atividade no Classroom e aí ele pode receber por lá mesmo e corrigir direto no sistema. Já o Teams é muito usado mais para reuniões, aulas virtuais e até mesmo projetos entre escolas diferentes. E aqui na Europa, principalmente na Finlândia, não se usa muito o Zoom. Se usa o Teams pelo seu caráter de confiabilidade. Se considera, ou foi pesquisas feitas, que ele tem melhor seguridade de dados. Então, é o Teams que se usa principalmente nas universidades, se usa o Teams. E também, é claro, né, que todas as escolas usam o Vilma. Lembra do Vilma que eu já falei? O Vilma é aquela plataforma nacional que todas as escolas têm, que é um sistema que conecta então os professores, os alunos, a família. É por ali que se acompanham as notas, as presenças, as mensagens do dia a dia, e é lá que vai ter o plano de aula. E sim, aqui tem plano de aula, mas é aquele plano anual. E fica lá no Vilma para o professor ver os outros professores, os alunos e os pais. Mas não se faz plano diário, isso já foi falado. Mas o que é interessante é que, além dessas plataformas internacionais, a Finlândia também tem ferramentas próprias, criadas aqui mesmo e pensadas dentro da universidade e com base na pedagogia finlandesa. E agora que vem o EduTem, Educação e Tecnologia. O EduTem foi desenvolvido na Universidade de Turku, que é uma cidade próxima aqui de Helsinki, fica umas 2, 3 horas daqui. Ele é muito usado para ensinar matemática e o que torna o EduTem muito especial é que ele usa inteligência artificial para personalizar o aprendizado de cada aluno. Ele funciona assim: conforme o estudante vai resolvendo os exercícios, o sistema ele analisa o desempenho desse estudante, quanto tempo ele leva para responder, onde que ele costuma errar, até o padrão de acertos e tentativas. Então, com essas informações, o EduTem aprende sobre esse aluno e adapta automaticamente o nível das próximas tarefas. Então, se o aluno está indo bem, o sistema oferece desafios um pouco mais difíceis, né, para manter o interesse desse aluno. Mas, se ele encontra dificuldades, o EduTem reduz o nível das atividades e vai propor atividades de reforço para consolidar o conteúdo antes de seguir adiante. É como se fosse um tutor digital que observa e entende e ajusta a cada estudante. E isso é assim aplicar a equidade em sua forma máxima, né? É incrível porque o professor ele não consegue fazer isso. Mesmo que ele tenha 5, 6 alunos na sala de aula, ele não vai conseguir olhar cada aluno e ajustar os exercícios para que a turma toda fique no mesmo nível. E por isso que é uma plataforma que eu considero incrível, né? E por trás de tudo isso está um modelo chamado Machine Learning, que é um tipo de inteligência artificial que se baseia em grandes volumes de dados, milhões de respostas e padrões de comportamentos de alunos de vários países. Então, o que acontece? Com o tempo, o sistema fica cada vez mais preciso, ele entende melhor as trajetórias de aprendizagem e ele vai oferecendo um caminho personalizado para cada um. Não é incrível? E o professor também ganha muito com isso, porque a EduTem gera relatórios completos mostrando o progresso de cada aluno e também da turma inteira, que é algo que analogicamente para nós seria muito difícil.
Então, assim o professor ele consegue identificar quem precisa de apoio extra e quem pode avançar mais rápido. Então, ninguém fica para trás. Além disso, a plataforma usa elementos de gamificação e isso que faz com que a garotada fique ali muito incentivada a usar esse aparelho, porque ele oferece medalhas, pontuação, desafios para deixar o processo mais leve e divertido. Então, esse equilíbrio entre tecnologia e motivação é a pedagogia, né? É o que faz o EduTem se encaixar tão bem na filosofia de ensino finlandesa. E é interessante assim que se você olhar as páginas da EduTem, também tem lá em português. Eu acho que eles estão planejando vender no Brasil, né? Lembrando que isso é uma plataforma que eles fizeram, foi testado e eles vendem, né, para as escolas. Outro exemplo importante é o Ville, que também foi desenvolvido em colaboração com a Universidade de Turku. O Ville é uma plataforma assim mais ampla, né, usada em várias disciplinas. Eles usam em matemática, ciências e até línguas. E o foco principal do Ville é na avaliação formativa, ou seja, acompanhar o aprendizado continuamente e não apenas dar uma nota final. E eu já conversei aqui com vocês que a avaliação formativa é a avaliação que nós usamos aqui, né? Então, no Ville o professor ele pode também vê o progresso do aluno quase que em tempo real. Ele consegue perceber, por exemplo, se a turma inteira está com dificuldade em determinado conteúdo e pode ajustar a aula logo em seguida. Então, isso evita aquele acúmulo de lacunas que às vezes só vai aparecer quando já é tarde demais, né? Por exemplo, numa prova final. Então, o mais interessante é que o Ville também incentiva a colaboração entre os próprios alunos. Então, há atividades em que eles trabalham juntos, trocam ideias e aprendem com os erros uns dos outros dentro do ambiente digital. Então, ou seja, a tecnologia aqui, ela não substitui o professor, e a gente já falou muito disso, né? E ela nem isola também o aluno, porque ela amplia as possibilidades de interação e aprendizagem. E tem que ter esse cuidado, em muitas escolas, vamos comprar tablets ou botar cada aluno na frente de um computador com um jogo e esse aluno fica isolado. E pesquisas mostram que esse tipo de aprendizagem ela não é melhor nem diferente de uma aprendizagem tradicional, onde um professor está lá explicando na frente do quadro. O que faz com que o aluno aprenda é ele estar junto com outros alunos. É a socialização das informações que vai facilitar uma aprendizagem mais rápida. Então, o Ville faz isso. E para o ensino de línguas, especialmente na pré-alfabetização e alfabetização, existe o Moomy Language School, que é uma plataforma encantadora, inspirada nos personagens do Moomy. E o Moomy, a família do Moomy, é um desenho criado pelos finlandeses, né? Então, o Moomy combina histórias, né? Porque ele vem já de livros de histórias, né, do personagem, combina jogos, atividades interativas para ensinar então idiomas, e ele ensina de uma forma lúdica e é muito emocionalmente positivo, principalmente na educação infantil e aí nos primeiros anos da escola. O Moomy Language School é um bom exemplo de como os finlandeses levam a sério a aprendizagem emocional, porque eles entendem que a criança ela aprende melhor quando ela se sente bem, quando ela está envolvida com o conteúdo e quando o aprendizado desperta curiosidade de uma forma lúdica. Por isso o foco não é apenas em ensinar palavras, não é um dicionário eletrônico, né? Mas é criar uma relação afetiva com o idioma, que eles fazem muito bem através de um personagem conhecido e super querido das crianças, que é o Moomy, por meio de histórias, então, desses personagens e experiências positivas. É como se no Brasil fizessem, por exemplo, um programa da Turma da Mônica, que já é conhecido, que as crianças já amam, algo assim, né? Assim é o Moomy. O Moomy Language School, eu fiz o treinamento deles, eu já cheguei a usar, fiz o treinamento, conheci inclusive o CEO, conversei com ele e usei ele como exemplo no meu mestrado, porque eu estava justamente, meu mestrado foi sobre alfabetização bilíngue, e o interessante dessa plataforma é que ela reduz o protagonismo do professor. E aí nós estamos falando mais de turmas bilíngues, que são finlandês e inglês. Então, se a turma é bilíngue e a criança está aprendendo inglês, ela não precisa que o professor seja nativo, porque um bom tempo ela vai estar fazendo as atividades que são
tanto coletivas quanto individuais nessa plataforma, né, do MUMI, e também muito interessante para crianças estrangeiras que estão também aprendendo a língua finlandesa. E então ela pode, inclusive, gravar a própria voz e perceber ali que se ela está falando com sotaque ou não certas palavras. É bastante interessante esse. Também, claro, particular, as escolas têm que comprar, as creches têm que comprar e ver quantas licenças, né, quantas crianças. E há também os materiais da Sanoma Pro, que é uma editora, né, que integra livros didáticos com exercícios online. Então, isso vai ter leitura guiada, gravação de voz, vídeo, e são ótimos recursos para o processo, por exemplo, de alfabetização. E, na verdade, todos esses materiais permitem que o aluno leia, ouça o texto ao mesmo tempo em que ele está lendo, grave a própria voz e compare com o modelo. Então, isso ajuda muito na consciência fonológica e no desenvolvimento da pronúncia, principalmente nas fases iniciais da leitura, e também existe esse mesmo sistema nos livros que ensinam línguas. Nos livros, por exemplo, que ensinam língua finlandesa, existe também essa estrutura onde o aluno que está aprendendo, aí adulto, no caso, estou falando dos adultos, podem então ler e depois comparar a sua própria voz, a sua própria pronúncia com a pronúncia correta. E essa é uma incrível, praticamente todas as editoras têm, isso aqui falou da Sanoma Pro, mas todas as editoras assim, que eu tenho visto nas escolas, ela tem, isso já é algo recorrente na Finlândia, é algo que está se espalhando, onde tem o livro e depois ele tem ali um código que você vai poder abrir em casa. E aí a criança, no caso o aluno, vai ter disponibilidade de fazer mais exercícios extras em casa e treinar. E também o próprio professor pode dizer, olha, façam esse exercício em casa, por exemplo, para o final de semana, que aqui não se costuma dar muito tema de casa, né? Mas é algo muito interessante. Eu já estudei finlandês com esse princípio de ter visto a página, né, ali no analógico, depois ver a mesma página no virtual com exercícios e até vídeos, né? E outra coisa interessante também é que as ferramentas digitais, elas estão muito integradas ao currículo nacional finlandês. Então não é só uma questão business, eles estão vendendo isso. Não se trata de usar uma tecnologia por moda ou por obrigação, mas de uma forma pedagogicamente justificada. Todas essas que eu falei. Então cada recurso precisa ter um propósito claro dentro do processo de ensino. Por exemplo, o uso da plataforma como o EduTem ou como o Ville, eles estão completamente alinhados aos objetivos de aprendizagens definido pelo Opetushallitus, que é a Agência Nacional de Educação. Claro, eles nasceram na universidade, eles fizeram os betas e testaram nas escolas 1, 2, 3 vezes até ter a versão original. Eles são produtos da terra, né? Produtos da terrinha aqui. Então, é lógico que eles já cresceram e estudaram no sistema, eles já conhecem todos os mecanismos e é lógico que dentro do que já existe, dessa base, eles criaram algo novo e que está completamente alinhado ao modelo já de educação finlandesa. Então, ou seja, né, o digital ele entra para apoiar competências como a resolução de problemas, o pensamento lógico, colaboração, a metacognição, e não apenas para fazer contas no computador, por exemplo. Então, além das plataformas que eu citei aqui, as escolas finlandesas elas também têm uma estrutura digital muito bem pensada. Quase todas possuem uma boa conexão com a internet. Eles têm os equipamentos compartilhados, como eu falei na última aula, que cada aluno recebe um iPad ou um computador, tem um suporte técnico regular, cada escola tem o seu suporte técnico, os professores passam então por formação contínua sobre o uso pedagógico de cada tecnologia que é adquirida pela escola, e não só o uso técnico, né, o uso pedagógico. Eles aprendem, por exemplo, a como planejar atividades híbridas, né, como integrar recursos digitais às aulas presenciais, né, e como desenvolver o pensamento crítico dos alunos diante das mídias digitais, que nós também falamos nos vídeos passados e que é super importante. Não se pode perder a criticidade, né? E outro ponto importante também, que também já foi falado, é o cuidado com a segurança dos dados, né? Por isso que não se usa o Zoom, e o bem-estar digital. Então, na Finlândia, qualquer ferramenta usada
na escola ele precisa seguir regras rigorosas de privacidade. Então, as plataformas elas passam por avaliações técnicas e pedagógicas antes de elas serem aprovadas para o uso. Então, há uma preocupação constante com o equilíbrio entre o tempo de tela e o tempo de interação humana, que também já foi falado, né, em outros vídeos, e é algo que também faz parte, né, da filosofia educacional do país. Então, falando em equilíbrio, é interessante observar como os professores escolhem quando usar a tecnologia. Então, em muitos casos, ela entra como apoio e não como protagonista, né? Por exemplo, em uma aula de ciências, o professor pode começar com uma experiência prática, depois ele vai pedir que os alunos, por exemplo, registrem e analisem os resultados numa plataforma digital. Ou, em uma aula de línguas, eles podem fazer, por exemplo, uma dramatização em grupo, uma brincadeira, algo lúdico, e mais tarde, por exemplo, usar o Moodle Language School ou outra ferramenta para reforçar o vocabulário aprendido. Então, tudo isso mostra que o uso da tecnologia aqui, ela está a serviço da aprendizagem ativa e significativa. Então, o foco não é a ferramenta em si, mas o uso que o aluno faz dela. Então, a tecnologia, quando ela é bem usada, ela amplia a autonomia, a criatividade e a capacidade de aprender de forma independente. E você sabe, são valores muito presentes na cultura educacional finlandesa. Se você vem assistindo os meus vídeos, né, você já sabe. Outro aspecto curioso é que muitas dessas soluções são frutos da colaboração entre universidade, né, como eu já falei, universidade, escola e empresas de tecnologia educacional. Ou seja, né, não é o mercado impondo produtos às escolas, não é só a questão do business, da venda, mas sim uma educação guiando o desenvolvimento tecnológico. Não é interessante? A educação guia o desenvolvimento tecnológico. Não é uma imposição das empresas de jogos que impõem isso ao mercado educacional. Então, os professores, eles participam desses testes, como eu já expliquei, eles dão feedback, eles ajudam a aprimorar os recursos. Então, isso garante que o resultado final, ele seja realmente alinhado às necessidades do cotidiano escolar. E isso é um aspecto importante, né? Além disso, há um incentivo forte aqui na Finlândia à pesquisa nessas áreas. Diversos programas de mestrado e doutorado hoje em dia, eles investigam o impacto das tecnologias digitais no aprendizado, no engajamento, né, na inclusão, também na questão da equidade. E as universidades finlandesas, elas costumam compartilhar publicamente os resultados dessas pesquisas, né? Isso gera uma cultura de transparência, que também é uma característica finlandesa, a transparência e o constante aprimoramento. É importante também lembrar que a tecnologia ela não é usada para substituir o professor, isso tem que ser sempre falado, muito bem colocado, mas para potencializar o papel do professor, porque ela libera tempo, ela automatiza algumas tarefas e oferece dados que vão ajudar na tomada de decisões pedagógicas, né? Mas a essência da educação finlandesa, ela continua sendo o relacionamento humano, a gente não quer perder isso. O olhar atento, né, a escuta ativa, o respeito ao ritmo de cada estudante. E isso se está conseguindo agora com essas tecnologias com base em IA. Então, quando nós olhamos para esse conjunto todo, né, que eu acabei de contar para vocês, as plataformas globais, as soluções locais, a pesquisa universitária e a formação dos professores, nós podemos perceber que a Finlândia, ela construiu um ecossistema educacional digital que é muito coerente, equilibrado e profundamente humano, né? E no fim das contas, quem sabe o segredo está nisso, né? Cada dia eu conto um pedacinho, né, do segredo educacional finlandês para vocês. Então, a tecnologia, ela não é o centro da aula, ela não pode ser, mas ela está sempre a serviço do aprendizado, da curiosidade e do prazer, né, de descobrir. Então, em resumo, tudo isso mostra como a Finlândia ela consegue então equilibrar o uso das grandes plataformas globais, né, como eu falei, com soluções locais criadas aqui, né, que estão alinhadas então à filosofia educacional finlandesa. Então, uma educação sempre centrada no aluno, no prazer de aprender, no uso inteligente da tecnologia para apoiar o desenvolvimento de cada um, sempre buscando o caráter de equidade. Bom,
Eu quero ouvir de você, né? Vamos interagir, vamos ser um pouquinho mais dinâmicos aqui. Coloque o que você achou desse vídeo, se você gostou dessas ideias, dessas tecnologias inspiradas, né? Realmente no modelo que nasceram aqui, inspiradas no modelo educacional finlandês, puro finlandês, né? Me diga o que você acha, me diga se você usa tecnologias na sua sala de aula, na sua escola. Se no Brasil tem alguma iniciativa desse porte também, com certeza tem. E eu espero que vocês tenham gostado. Continue me acompanhando. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Kiitos näkemiin!